reuniões doutrinárias espíritas. Ora, todos nós aqui somos espíritas, bem nós sabemos quais são as reuniões que acontecem numa casa espírita, não é? Entretanto, nós vamos procurar lembrar a classificação delas, os seus participantes, a disciplina que deve reinar. Vamos dizer que temos as reuniões doutrinárias. De quê? O que a gente faz? Que tipo de reunião a gente faz na casa espírita? Reunião de festa? Reunião do quê? Também, mas principalmente, quando a gente chega na casa espírita e a gente até convida as pessoas, venham para a reunião do quê? Logo na mediunidade vocês vão pôr a pessoa. Como é que a gente começa na casa espírita? Como é que vocês começaram? Começa pela explanação, pelo estudo, né? Reuniões doutrinárias, reuniões de estudos e divulgação doutrinária. Nós temos também as reuniões mediúnicas, que todo mundo lembrou, não é? E as reuniões que visam assistência espiritual às pessoas. Então, são principalmente esses tipos de estudos e divulgação doutrinária, mediúnicas e de assistência espiritual. Essas reuniões na casa espírita, elas costumam ser para o público todo ou elas são reservadas, são privativas? Vocês pensavam que era eu que ia dar aula, né? Mas vocês já sabem estas coisas. Acho que ela tem que ser privativa. Todas são privativas, reservadas? Ou há algumas em que as pessoas podem entrar? Não, tem umas que podem entrar. Isso, algumas são públicas, quer dizer, aceitam o público geral. Outras são privativas, reservadas, não é? Conforme aquilo que vamos fazer nessa reunião. É conforme o tipo de atividade. Tá? Então vamos ver essas reuniões de estudos e divulgação doutrinária. O que elas visam? Para que elas existem na casa espírita? Por que uma casa espírita faz reuniões doutrinárias que são de estudos e de divulgação? O próprio nome da reunião já está dizendo, mas eu gostaria de ouvir vocês. Para preparar os médiuns. Logo os médiuns, só os médiuns. Isso. É bom a gente conversar assim, porque vocês se desinibem e acostumam a explicar as coisas para aquelas pessoas que não são espíritas. Então é um ensaio aqui para nós, não é? O objetivo é ensejar o estudo dos princípios espíritas. Nós queremos que as pessoas conheçam o que é que o espiritismo prega. Quais são os princípios espíritas? E naturalmente a gente sempre procura fazer uma certa conotação com a ciência, com aquilo que a ciência já fala, para nós mostrarmos como o princípio espírita está bem fundamentado, não é? E nós queremos fazer isto, que as pessoas conheçam o espiritismo, os princípios espíritas, não é para que elas se tornem espíritas nossas, adeptas, fiquem na nossa casa. Será ótimo se ficarem, mas mesmo se não ficarem, elas levam com elas uma orientação de vida. Como é que a gente vai fazer uma humanidade melhor? Através dessas ideias, desse entendimento. Então nós não temos um intuito muito forte de proselitismo, não. Nós queremos passar as informações espíritas para as pessoas, não é? Aí na vida pessoal deles e na sociedade, eles vão aplicando aquilo que eles entenderam. Vão ser mais fraternos, mais honestos, mais sinceros, não é? É isso que a gente deseja com essas reuniões de estudos e divulgação doutrinária. Sim, nós queremos divulgar para o público esses princípios e aplicações. Fazemos reuniões dos mais interessados para estudar, mas fazemos reuniões em que possamos divulgar para os outros. Aliás, no movimento espírita, mais recentemente,
Nós temos companheiros que dizem, na casa espírita a gente chove no molhado. A gente precisa sair com essas ideias para o público geral. Fazer reuniões em locais em que todo mundo vai. Interessante isso. Nós não podemos descuidar da casa espírita, mas se pudermos fazer em outros locais também. Há pessoas que têm preconceito, não entram numa casa espírita, mas talvez vão assistir uma palestra, uma conferência, se for num lugar mais público, não é? Então nós temos palestras, cursos, seminários, debates, e elas são as reuniões de estudos de divulgação doutrinária, elas são abertas ao público, geralmente, porque nós vimos que o intuito é divulgar, então estão abertas ao público, a não ser que exijam conhecimento prévio. Quando as pessoas chegam aqui no Francisco de Assis, como é que nós fazemos? Nós encaminhamos para as preleções, e se a pessoa estiver interessada, nós passamos para o curso de iniciação, o primeiro ano, não é? Então, o primeiro ano, a pessoa pode entrar, que mesmo que não tenha preparo anterior, porque ela vai aprender ali as bases. Mas no segundo ano a gente já não coloca aquele que não tem preparo prévio, nem no terceiro ano, não é? Então, alguns seminários e debates, por exemplo, eles têm tema especializado. É preciso que a pessoa tenha uma certa base para poder aproveitar a reunião, participar, opinar, não é? Muito bem. Agora falemos das reuniões mediúnicas. O que é uma reunião mediúnica mesmo? O que é que se faz nela? O que é que acontece nessa tal reunião mediúnica que você está falando? Isso! É tão simples, né? Intercâmbio com o plano espiritual. Porque à luz da doutrina espírita nós sabemos que os espíritos existem, que aqueles que estavam encarnados não morrem quando o corpo morre e que podem continuar se comunicando conosco. Os dois mundos se interpenetram. Então nós temos essa prática, reuniões mediúnicas. Aliás, muita gente ainda fala trabalhos práticos de espiritismo. Porque, de acordo com o ensinamento espírita, nós partimos para uma prática, que é a do intercâmbio mediúnico, certo? Nós estudamos sobre mediunidade, mas nós praticamos a mediunidade. Então, são trabalhos práticos de espiritismo. Se vocês escutarem falar, vocês já sabem, é a reunião que tem a parte mediúnica. Como é a reunião? É uma reunião de estudos. Não são trabalhos práticos. Agora vocês já sabem, não é? Reuniões mediúnicas são públicas ou privativas? Privativas. Antigamente não era. E ainda há algumas casas espíritas em que a pessoa chega, entra, quem chegar assiste tudo. Assiste a preleção, recebe passe, precise ou não, recebe passe, às vezes água fluidificada, e aí fica para a parte mediúnica, e assiste a reunião, mesmo sem entender o que é aquilo, como é que acontece, por quê. Bom, então elas não devem ser públicas, não, devem ser privativas. Por que elas precisam ser privativas? Elas vão exigir médiums, e médiums preparados, apropriados a cada objetivo. Os dirigentes e os participantes têm que estar sabendo do que se trata e como se comportar. Então o público geral não sabe, não entende. Agora é interessante que nós falamos médiums apropriados. O segundo ano nosso, nós temos médiums apropriados. Porque ela é de desenvolvimento da mediunidade, não é? Então, nós vamos ver daqui a pouco as especializadas. Mas se for uma reunião mediúnica, os médiuns têm que estar apropriados ao objetivo daquela reunião. Presença de curiosos.
Alguém curioso pode estar no ambiente? Não pode? Por quê? Sim, não? Dificulta, né? Até o ambiente, né? Aí é que está. Um curioso, equilibrado, desejoso de conhecer, respeitoso, pode vir. Mas, por favor, não ponha 3, 4, 5 curiosos. Mas um grupo bem formado suporta que haja uma pessoa que está ali querendo conhecer, respeitosa, sabe se comportar, e ela está ali querendo conhecer. Pode, pode. Não é usual. Houve uma ocasião, por exemplo, um médico, eu o conhecia, e ele chegou à nossa casa espírita. E ele disse, olha, eu queria assistir a uma reunião em que há intercâmbio mediúnico. E ele conversou, eu sabia que ele era uma pessoa muito boa, muito correta. E ele disse, olha, eu tenho lido a respeito, e eu vejo algumas coisas, mas eu agora estaria muito desejoso de observar um trabalho de uma reunião mediúnica. Diante do que eu sabia dele, dos propósitos sinceros dele, eu disse, o senhor é bem-vindo à nossa reunião. Eu só disse, a nossa reunião é muito singela, não acontece nada de especial, mas ela está aberta para o senhor, esteja à vontade, é nosso companheiro hoje. E ele se portou muito bem. E é claro que ele tinha mediunidade, ele viu alguma coisa no ambiente que depois comentou com a gente. E ele estava ali como um curioso, mas não um curioso com prevenção, com más intenções. Era uma sincera curiosidade de conhecer a parte de manifestação espiritual. E já lera alguma coisa a respeito. Pronto, não houve problema. Então é bom que a gente saiba. Normalmente uma pessoa só curiosa, não tem preparo nenhum, não convém. Mas se for um desejo sincero de curiosidade em alguém, nós temos que usar esse bom senso, avaliar se sim ou se não. Neófitos são novatos. Bom, o novato, ele nem leu ainda nada. É um novato. Então a gente realmente não vai pôr na reunião mediúnica, não é um ambiente melhor para ele. Nós vamos ter que explicar como é uma reunião, ele vai estar mais ou menos esclarecido o que são os espíritos, como se comportam. Não é? A gente viu aquela aula para não ficar fanatizado e não ficar descrente. Se ele não entender, conforme as manifestações na reunião, ele fica fanatizado ou descrente. Então, neófitos não. E se for uma pessoa descrente? Não creio em nada. Não creio. Também não convém. Porque em parapsicologia, eles verificaram aquilo que nós sabemos, que o meio influi no fenômeno. O meio formado pelas mentes, emanações das pessoas, influi na produção mediúnica. Então, se ele é descrente, ele está lá, mas ele está vibrando contra, pensando contra, ele está interferindo. Ele está interferindo, não convém, não é? Mas a pessoa pode se tornar crente. Não, não é isso que vai tornar a pessoa um crente. É o entendimento e depois, então, a experimentação. Certo? Adversários, claro que não. É o processo da onda mental, do sentimento, está influindo. Por isso é que não pode. Imagine, abrir a reunião para adversários. É por causa da formação do ambiente, do meio mediúnico. Aumenta naturais problemas no intercâmbio, prejudica o trabalho. É verdade, prejudica sim. Há um outro fator ainda. Na reunião mediúnica, nós vamos ouvir os espíritos e eles abrem o coração.
Eles falam do que sente, porque eles estão sendo acolhidos, os amigos espirituais trouxeram especialmente, ele está no ponto necessário de abrir o coração, dizer o que gosta, o que não gosta, porque está assim. E nós estamos observando, nós estamos vendo a dor, ou a rebeldia, a angústia, a ignorância. E já imaginou se a pessoa não tem preparo para isso e fica observando, analisando, criticando mentalmente, descaridosamente? Não, seria falta de caridade nós expormos as pessoas. Espírito é gente. Expor as pessoas num momento tão delicado para elas, para todo mundo ficar olhando, ficar sabendo. Não, seria falta de caridade, não é? Nós temos que prestar auxílio espiritual com discrição e com fraternidade. Há reuniões que nós chamamos de especializadas. Esse é um visitante que não faz parte da reunião. Ele não vai entender nada da nossa reunião. Conforme a finalidade e os fenômenos que nós vamos produzir, tipo de médiums, nós vamos então fazer reunião, que é mediúnica também, mas ela tem um propósito especial. Vimos então a de desenvolvimento mediúnico, o exercício da mediunidade. Nessa reunião de segundo ano, a gente não coloca médiuns experientes, a não ser que sejam um ou dois para exemplo, para eles observarem o trabalho, né? Não. São os novatos na mediunidade. Eles não são novatos em espiritismo, mas são novatos no exercício mediúnico. A reunião é para eles. Então, ela é especializada. Numa reunião de desenvolvimento mediúnico, nós vamos encontrar os médiuns que estão tendo os primeiros exercícios na mediunidade. A reunião de reequilíbrio espiritual. Bom, o termo mais comum por aí afora é desobsessão. Mas lá no Allan Kardec nós estamos com cuidado. Nós estamos evitando falar desobsessão. Porque se você fala para a pessoa, não, você está obsidiado, você tem uma obsessão, aquilo impressiona mal, ela fica assustada, ela fica medrosa. Então nós dizemos, olha, você está precisando de um reequilíbrio espiritual. Pronto. A pessoa sente que ela não está bem mesmo. Mas nós não falamos obsessão, estamos evitando. Mas entre nós, é o nome, realmente, é uma reunião de desobsessão. Nós vamos querer reequilibrar a pessoa, conseguir que ela se liberte daquela influência obsessiva, constrangedora de um espírito sobre ela, não é? É uma reunião especializada, porque nessa reunião, que médiums a gente vai pôr? Um médium novato? Não. Médiums experientes, seguros, equilibrados, firmes, experimentados. Aí é que a gente vai pôr. Para a desobsessão, o médium tem que ter experiência, tem que ter firmeza, não é? Assistência a enfermos físicos. Reunião de curas. E a gente evita falar a palavra cura. Porque, veja, nós vamos curar todo mundo. Gente que entra no centro espírita cura, nenhum morre. Claro! Então o que nós fazemos? É reunião de curas ou é reunião de assistência a enfermos físicos? Assistência, ajuda, certo? Então a gente evita, o pessoal por aí fora alardeia de boca cheia. Não, a nossa reunião de curas, venha. Está prometendo. Prometeu e não cumpriu, hein? Então, nós não alardeamos curas. Vocês vão ter reunião, aula a respeito disso, vocês vão verificar. Mas, então, não costumamos dar esse nome mais. Antigamente se falava. Mas a gente foi raciocinando, meditando e observando os acontecimentos e a gente foi modificando o modo de apresentar. Certo? Efeitos físicos, reunião de efeitos físicos.
Sim, são efeitos possíveis, mas precisamos ter um médium apropriado. É o médium que elimina bastante ectoplasma, emite bastante ectoplasma. Se não houver um médium assim, nós não vamos conseguir grande coisa em efeitos físicos. Nós podemos, todos nós numa reunião, cada um emana dessa vitalidade. E muitos amigos usam até para ajudar os espíritos que estão com algum problema no perispírito, ajudam a nós no grupo e a gente nem sabe, com esses recursos que eles pegaram um pouquinho de cada um, porque nós emanamos, todos nós um pouco, mas não dá para produzir efeitos sonoros, luminosos, fazer uma materialização, não dá. Para isso precisa um médium apropriado, que doa muito. Por isso mesmo vocês vão ter a aula, vocês vão ver por que ele não pode fazer reunião sempre, porque ele doa. E aquilo que volta para ele, volta mesclado. Às vezes ele tem que ter tempo de recuperação. Então essa aula vocês vão ter também. Então, se não temos médium de abundante ectoplasma, nós não podemos fazer reuniões especiais para efeitos físicos, né? Nós estivemos lendo o livro do Leon Denis sobre, acho que chama-se No Invisível, e ele lá relata muitas experiências de mediunidade e de efeitos físicos, e são fatos comprovados, e o que eles narram é impressionante. Mas foi uma época no mundo em que o plano espiritual desejava deixar patenteado e que grandes pesquisadores pudessem observar e testemunhar. Isso já tudo foi feito já, está tudo documentado, fotografado, medido, pesado, o espírito materializado, tudo já foi feito. Bom, reuniões de assistência espiritual, elas são públicas porque elas visam os assistidos são o povo necessitado, então elas costumam ser públicas. Elas visam reequilíbrio, evolução espiritual. Então a gente tem lá uma exposição doutrinária, geralmente a gente puxa mais para a mensagem evangélica, porque é o que as pessoas do povo nosso estão mais preparadas para receber, e é o que mais consola, esclarece. Se você faz essa reunião de assistência espiritual, assim, para o público em geral, e vem aquelas pessoas que são às vezes evangélicas, são católicas, são budistas, e você entra com doutrina, com os princípios, com os ensinamentos, nem todo mundo aceita. Mas se você vem com a parte evangélica, que é conhecida, reconhecida como bela, sublime, então há uma aceitação, há um ponto de contato, não é? Além da exposição doutrinária, que são ideias, a gente come ideias também, a gente se alimenta de ideias. Então, alimentando as pessoas com boas ideias, nós também depois passamos bons fluidos com os passes, a fluidoterapia. Então a pessoa já recebeu ideias, mas ela ainda está combalida, ela precisa receber boas energias. E alguns que precisam de assistência não estão ali, não têm condições de vir à casa espírita. Então nós vibramos por eles, fazemos as irradiações, vibrações à distância, não é? Agora, se a pessoa pode vir, a gente não vai continuar vibrando por eles. Por isso que é interessante na casa espírita, na nossa casa nós tínhamos esse costume, principalmente às senhoras da tarde, né? Eu fui assistir uma reunião e eu vi a mesa grande, cheia de papelzinho com o nome das pessoas. Olha, que isso? As pessoas pedem e a gente traz, é uma vizinha, é um parente, eu não sei o quê. Eu digo assim, mas é engraçado, eu acho que vocês trazem isso para dizer para os espíritos, só falem. Não! As vibrações têm que ser conosco, nós também temos que doar. Então a gente faz algumas vibrações e a gente doa, a gente pensa, a gente deseja, a gente emite. Aí soma com o dos amigos espirituais. Se não é fazer os espíritos de nossos empregados, eles não são.
A gente que está com a pretensão de fazer os nossos empregados, não é? Então a gente restringiu isso. Vamos fazer algumas. Então, quando a gente faz a vibração, a gente deixa um pedacinho que a gente está fazendo vibração por pessoas que procuraram a casa, algum caso de mais necessidade, mas a gente deixa um final de assim, agora cada um vibre por aquela pessoa que deseja ajudar em especial, não é? Pronto, cada um vibra pelo seu. E não precisa pôr aqueles papeizinhos todos. Entre os evangélicos, eles também têm lá, eu vi uma vez, e nos católicos também, tem junto ao altar, tem uma cesta e o pessoal todo põe um papelzinho pedindo vibração. Isso é que o povo pensa, está acostumado. Mas à luz da doutrina espírita, nós estamos sendo esclarecidos. Nós doamos, nós fazemos, junto com os espíritos. Nós não entregamos para, certo? Nós estamos aprendendo a ser úteis, a servir. Tá? Muito bom. E nessas reuniões públicas de assistência espiritual, pode haver manifestação mediúnica, mas não é pelo povo. A gente às vezes tem 1 ou 2 médiums seguros, eficientes, equilibrados. Se o plano espiritual achar que é conveniente uma manifestação de algum espírito, um instrutor, ou um ligeiro recado, o que eles acharem, não o que nós achamos. Então lá tem 2 médiuns à disposição. Os espíritos poderão usar. Então eles fazem uma mensagem de consolo, esclarecedora, porque os espíritos sabem os problemas que estão ali. E sabem às vezes qual é o caso urgente que precisa atender. Então podemos ter 2 médiuns ali. Mas não é obrigatório que haja comunicação. A reunião vai se realizar, não houve comunicação, tudo bem, a gente vai encerrar, vai continuar. Tá? Mas se houver comunicação, se precisar, nós podemos ter 1 médium ou 2 ali à disposição. Agora, o grande fator que a gente vê nessas reuniões doutrinárias na casa espírita é ordem e disciplina. Agora, por exemplo, com esse inseto que está revoando, vocês estão disciplinados. Já imaginou se não fosse um público preparado? O que é que aconteceria? Não levanta, não quer pegar o bicho, certo? Tumultua o ambiente, porque não há compreensão do respeito, do objetivo da reunião, que é um trabalho. Não há. Mas quando existe... Agora, e o público? Será que o público sabe dessas coisas? Não sabe, mas os dirigentes sabem. Então, às vezes, a gente tem que colocar as pessoas para olharem até crianças que estão fazendo barulho. E é interessante criança em reunião que não é apropriada para ela, não é? Então, a criança fica cansada, ela quer falar, ela quer brincar, ela quer andar. E os pais, às vezes, estão segurando, e a criança grita, né? E o pai, a mãe, estão ali, eles querem aproveitar a reunião, mas não aproveita. Não consegue prestar atenção. E não deixa os outros também assistirem. Então, no caso, a orientação é, chega perto da pessoa, convida a pessoa para sair um pouquinho com a criança. Mas que falta de caridade. Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos. Quando Jesus falou isso, ele estava na rua. Estava passeando, caminhando na rua. Certo? Imagine se ele, quando estivesse atendendo, por exemplo, um enfermo espiritual, se ele queria essa movimentação. Ele mandava retirar todo mundo e só ficava os apóstolos preparados. Não é? Então, tem hora, a criança merece todo o carinho e atenção. Mas nós não podemos obrigá-la a ficar numa reunião pública e perturbando todo mundo. Para ter caridade com a criança, você falta com a caridade com todos os outros. Então é bom senso, é organização, é disciplina, contrato fraterno, né? Por exemplo, a gente vê, deixa eu ver aqui, eles nada vão falar. Eu adiantei um pouquinho, mas vamos falar. Nas reuniões privativas, os participantes estão preparados. Eles já sabem, já foram orientados, sabem como se comportar. E nas reuniões públicas,
Nós, os dirigentes, é que temos que orientar. Por exemplo, o silêncio. Não deve nem cochichar, um tiquinho só. Mas se ficar o tempo inteiro cochichando, atrapalha, perturba os outros ao lado. Então tem que orientar. Agora não é hora para conversar. Não ficarem se movimentando. Fechar, às vezes a pessoa levanta. Vocês me perdoem eu falar uma coisa assim tão simplória. Às vezes a pessoa levanta para ir no toalete. Vai antes. A reunião não é tão prolongada assim. Não é? Só se for um caso de doença. Mas não, a pessoa não tem compreensão do que se passa ali. Está entediada, levanta, vai fazer outra coisa, vai beber água. Não. É a reunião, tem que ter ordem e disciplina. Não ficarem se movimentando nem outras atividades. Lá no Chico Xavier, Uberaba. Eu fui, certa ocasião, eu fui poucas vezes lá, mas uma vez estou lá no trabalho. E o Chico já se retirava para uma sala ao lado para psicografar, mas na sala ali com o povo todo ficavam algumas pessoas encarregadas de ler e fazer comentários evangélicos, doutrinários, para manter o ambiente. Qual não foi minha surpresa quando eu vi a senhora que estava dirigindo o trabalho? Ela abriu um figurino e começou a folhear o figurino e olhar a moda. O que vocês acham? Ela, apesar de estar lá trabalhando com o Chico Xavier, não entendia que o trabalho ali era importante, que havia almas necessitadas, que era preciso contribuir mentalmente, estar vigiando e orando. Ela não percebia isso, não entendia. Então, na casa espírita, não. Nós, companheiros de trabalho, os dirigentes, sabemos, não é? Nós não vamos fazer outras atividades enquanto está em andamento a reunião. Porque você já conhece, você fica aí parado? Fica parado, mas fica trabalhando espiritualmente. Certo? E também a gente diz para o público que é preciso prestar atenção. A gente vai explicar que aquelas ideias são alimento para a alma, que elas arejam, que elas removem dificuldades na nossa mente, não é? Que eles precisam assimilar o ensinamento, e se não prestarem atenção, não. E vamos dizer para eles, agora quando vamos fazer a prece, aí vocês fechem os olhos. É isso que a gente vai falar? É obrigatório fechar os olhos? Não, não é. Agora, a gente pode até sugerir. Olha, se vocês preferirem, podem fechar os olhos, né? Porque quando a gente fecha os olhos, a gente se alheia do ambiente e não se distrai. A gente pode orar com os olhos abertos? Pode. Mas acontece que a gente se distrai com tudo. E aí não funciona a oração, não é? Então não precisa fechar os olhos, nem durante as manifestações mediúnicas. Não, mas o Espírito do Senhor está falando aí. Não. Fica com os olhos fechados se quiser. Pode abrir, pode observar o médium. Como está a fisionomia do médium. Quando vem uma manifestação superior, a gente nota que a fisionomia do médium fica suavizada, fica às vezes modificada. Quando é um espírito sofredor, a gente nota na feição. Quando é um espírito zombeteiro, então a gente pode olhar para o médium, observar. O que a gente não pode é perder a concentração de saber que está trabalhando no conjunto. Mas estamos aprendendo, observando até mesmo as reações do espírito através do médium. Não é proibido. Agora, se a gente percebe que a gente vai se distrair, então fecha os olhos e pensa naquilo que é certo. Nessas reuniões todas que nós estamos falando, quem será que não convém que entre? Não convém que entre. Com a nossa iniciação ao Espiritismo, nós tivemos bastante experiência. Havia um senhor que era alcoólatra, mas ele queria entrar para assistir à aula.
A gente permitia. Só que começava a aula, ele daí a pouco pedia uma parte e ficava lá falando, discursando, falando coisa que não tinha nexo, porque ele estava alcoolizado. E ele podia ser vitimado por um espírito adversário que queria perturbar o ambiente, e lá ficava falando. E aí tem que falar, mandar calar no meio da... ou mandar alguém retirar. Fica pior, não fica? Aí a gente aprendeu. Quem está lá na recepção, nota que a pessoa está alcoolizada, acendendo a álcool, então já segura a pessoa. Trata fraternamente, diz, meu irmão, hoje você não tem condições de ficar no trabalho, não é? Mas nós vamos orar por você. Vá para casa, volte outro dia, mas sem beber. Aí você vai poder receber uma ajuda maior. Conversa, explica, fraternamente acompanha até a porta, e a pessoa não fica muito abespinhada, não. Ela entende, ela sabe, ela atende. É função da recepção, segurar. Para isso a gente tem um plantão. Porque depois que entrou lá na reunião, como é que é? Aí tem que parar a reunião para ir lá resolver o problema? Não. Então antes, alguém toma cuidado. Embriagados, desequilibrados, muito obsidiados, porque a pessoa está fora de controle. Ela está sendo controlada pelo espírito. Então não pode. Vamos atendê-la numa saletinha. Vamos falar. Uma certa ocasião, eu fui à tarde ao Centro Kardec, nossa casa lá, né? E vi um tumulto, e uma jovem que corria para lá para cá, entrava por baixo das cadeiras. Eu falei, que é isso? Está acontecendo já há algumas semanas. Essa moça, ninguém consegue controlar essa obsessão. Falei, pera lá. Aqui a nossa casa tem uma equipe espiritual, tem um ambiente. Não há espírito que resista. Há uma ordem, uma disciplina, uma elevação de pensamento. Como? Um pouco mais eu falei, isso aí não é normal. Não pode, não deve ser obsessão. Foram ver, a moça era drogada. Ela se drogava, fora de controle, e ficava dando aquele show, aquele espetáculo, e atrapalhando todo mundo. Então, o que é espiritual é uma coisa, o que é material é outra. Não compete aos espíritos controlarem pessoas desequilibradas, obsidiadas demais, drogadas, embriagadas. Não é. É nosso papel. É o papel dos encarnados. É a nossa direção. É a ordem. E não deve entrar na reunião uma pessoa muito doente, muito debilitada. Por que não? Pode ter sentido mal, né? Exato. A pessoa entra naquele esforço, porque ela espera se curar, espera se salvar, e lá vem ela, né? Trouxeram tudo, mas de repente ela começa a passar mal, muito mal. Então, essas pessoas a gente assiste visitando nos lares, nos hospitais, certo? Ou faz uma reunião à parte, que ela chega e já é atendida, não tem que esperar. Para os passes, nós damos, por exemplo, preferência na fila às senhoras gestantes, às crianças, aos muito idosos. Atende primeiro eles. Condições de esperar muito. Imagine uma pessoa tão debilitada assim. Certo? Crianças, nós já vimos, não é? A responsabilidade é dos pais ou responsáveis. E quando a gente diz assim, não convém que entre, podemos fazer essa separação, se que essas pessoas ficam sem ajuda na casa espírita? Não. Nós temos atendimento para as crianças, as reuniões de educação espírita e infância, é tudo para elas. Tem horário apropriado. No Kardec nós temos, descobriu-se, tá? Porque é a casa que nós temos as experiências, né? Nós temos um grupo que trabalha pelas crianças que sofrem assédio espiritual. É na segunda-feira. Mas nós temos no salão a iniciação, o curso. A Deise então começa o trabalho das crianças mais cedo, porque é uma preleção rápida, muito rapidinha, que a criança não aguenta muito tempo, né? Aí aplica os passes, as crianças saem.
Aí o grupo mediúnico fica vibrando pelas crianças, mas elas já foram atendidas. Elas saem e não atrapalham a iniciação. Antigamente atrapalhava. Começava às 8 horas junto conosco, quando era 8h30, estávamos saindo no meio da aula para 300, 400 pessoas, aulas importantes, e a criançada saindo com os gritos, com as brincadeiras. Então é uma questão de organização, não é? Nós não vamos deixar as pessoas sem atendimento, mas vamos nos organizar que elas tenham a sua horinha de serem atendidas sem tumultuar uma reunião geral. Tá? E finalmente nós não podemos esquecer que a Casa Espírita tem as reuniões de educação espírita da infância e reuniões de mocidade. Faz parte da Casa Espírita. Ainda bem que faz parte. Porque houve uma casa em que o Senhor, uma alma bondosa e trabalhadora, mas ele não conseguiu fazer seguidores, companheiros. Quando ele desencarnou, infelizmente, não foi possível manter a casa que ele administrava. Nós temos que pensar nas novas gerações. Temos que preparar pessoas. Tá? E começa na infância. E de repente você ensina. Essa criança não fica aqui, não tem importância. Onde ela estiver, ela é alguém espírita, alguém esclarecido. Nós contribuímos para a sociedade, para a humanidade. Mas nós vamos cuidar da infância, porque a criança está acostumada a vir. Ainda hoje eu comentava com o Beto. Uma das razões, não só porque a criança aprende, fica mais esclarecida, porque a criança é um espírito reencarnado. Já viveu muito, é um ser inteligente. Então ela vai se preparar para viver a sua vida. Mas também olha um fator psicológico. O Beto disse, meu filho estuda numa escola católica. Eu disse, ainda bem que você leva ele lá no centro. E ele está já há 6 anos. Ele vai lá, ele tem seus companheirinhos, ele conhece. Porque senão ele ia se sentir esquisito, né? Só eu que sou espírita. Todo mundo é católico, eu que sou espírita. Olha que problema psicológico. Então, se a criança vai à casa espírita e participa de uma reunião que lhe é adequada, ela diz, olha quantos companheirinhos. Não, eu não sou sozinho. Eu faço parte desse grupo, não é? Fora as amizades que vão se fazendo e que perduram para a vida toda. Reuniões de mocidade também. No nosso tempo, nós tínhamos reunião de mocidade, mas nós não éramos também jovens, tão jovenzinhos. E a casa confiou para nós que, apesar de sermos um grupo de mocidade, nós podíamos fazer reunião mediúnica. Eles confiaram em nós. Bom, tínhamos conhecimento, havia 3, 4 de nós que estávamos bem embasados. E nós conseguimos fazer reunião mediúnica da mocidade. E foi muito produtiva. Então, não é obrigatório, não é tarefa da mocidade fazer reunião mediúnica. O ideal é que o jovem vá se entrosando, participando na casa dos serviços assistenciais, ajudando na organização, ajudando a apresentar uma parte artística naquela reunião de palestras. O jovem se entrosa na casa, ele não fica só na mocidade. Ele aprende na mocidade, convive na mocidade, mas já começa a se enturmar dentro da casa espírita. E aí ele substitui naturalmente os mais velhos. Porque ele já está inscrito, já se sabe que ele sabe trabalhar, não é? Que ele entende de doutrina, então faz aquele revezamento. Os mais velhos já vão convidando, então a casa espírita funciona muito melhor. Essas reuniões de educação espírita da infância e reuniões de mocidade, elas têm um sistema especial, um regime especial, programação especial, por causa da idade e dos interesses. A reunião de mocidade, você tem parte de estudo, mas você tem parte de confraternização, você tem parte artística, é coisa própria do jovem. Não pode ser uma reunião só de estudo. Eles são jovenzinhos.
adultinhos, então é de acordo com a idade. As crianças também, vamos falar da moral cristã, vamos, mas a criança também tem um momentinho que ela desenha, tem um momentinho que ela interpreta, e tem muita coisa para ela fazer. Senão fica outra escola, né? Ela já vai à escola a semana inteira. E a educação espírita da infância é outra escola? Não, ser um convívio agradável. Bem, eu acredito que nós demos um panorama sobre as reuniões doutrinárias espíritas. As reuniões que, em nome da doutrina espírita, nós fazemos no centro. Não é? Se houver alguma pergunta, podemos responder. Alguma coisa que eu esqueci de falar, alguma situação que vocês conhecem. Eu creio que esta parte já não precisamos filmar. Então eu agradeço a vocês pela atenção, encerramos assim nossa aula e podemos conversar um pouco mais. Tudo bem?